Fala galera, sejam bem-vindos. Meu nome é Thiago Rodrigues, esse é o programa Que Ironia. Eu sou empresário, empreendedor, aqui apresentador e o que precisa ser. Sou proprietário do grupo Forte Vistorias e agora eu apresento vocês minha parceira de sofás de programa, Débora Cunha. Bom, eu sou Débora Cunha, família. Há quem diga que eu sou herdeira, porém eu tô mais para uma gata guerreira. Então eu nasci numa família de empreendedores e já estou nesse ramo do empreendedorismo há 15 anos, no ramo da alimentação. E vou deixar vocês aqui com a minha querida Rose Augusta. Eu sou a Rose, eu sou proprietária do Estúdio Férias, eu sou a caçula aqui dessa turma de empreendedores, né? Eu ainda não tenho nenhum ano, né, de empreendedora, então eu estou aprendendo muito com essa turma aqui e estou participando aqui do Que Ironia também. Ainda explicou do que eu era caçula. Senhora, sou a caçula disso, porque eu sou mais velha que tudo, não parece. Vamos lá, agora o meu amigo aqui. Bom, e eu aqui finalizando com essa turma incrível, com esses parceiros de jornada, de bocada, de sofá, e vou me apresentar para vocês. Eu sou o Danilo, eu sou da Casa dos Inseticidas, empresário também, como todos os meus amigos aqui. Amigos, parceiros, companheiros, enfim, dê o nome se dê, mas uma galera muito incrível e a gente está aqui para poder juntos apresentar não é só esse podcast, mas com essa jornada pela vida. E aí eu vou começar já mandando para a Rose para a gente poder contar. E aí, Rose, como é que nasceu o nosso podcast Quiroria? Bom, nós fazemos parte de uma escola de negócios, né, que é o Kiron aqui em Santos, foi lá que nós nos conhecemos. Um dia, o Thiago me ligou e falou que queria tomar um café comigo para falar uma parada. E aí, a gente faz muita coisa juntos, somos amigos, um ajuda o outro, alguma coisa, vamos lá tomar um café, vamos ver. Aí chegou a tomar café, disse pro Thiago, queria? Bom, eu aproveitei que a gente se conheceu lá no grupo, vi que tinha algumas pessoas que eu acho que com um perfil assim, bem interessante, e como tá na moda a questão dos programas, do podcast, eu sugeri da gente estar fazendo alguma coisa em conjunto. Pensamos em algumas pessoas ali que faziam parte da nossa turma e a gente fez a primeira reunião ali no almoço, no dia do treinamento. Foi quando a gente conversou já com o Danilo e com a Débora. Eu acho que a ideia do programa Que Ironia é a gente falar um pouco de uma forma descontraída sobre o dia a dia da vida do empresário, do empreendedor, falar um pouco das dores, dos perrengues, né, das alegrias, das tristezas. E Danilo e Débora pode falar do calor do... Ele foi educado para falar perfis diferentes, né? Porque ele colocou assim, gente séria versus gente debochada, palhaço. Então, assim, ele foi um pouco educado, né? Que ele não foi, né? É que eu não sei quem é o debochado ainda. Quem é? Será, né? Então, assim, ele foi muito educado. Mas, enfim, basicamente é isso. Ainda mais agora falando sério. É muito legal, porque eu falo muito que a gente tem essa. É um grupo muito heterogêneo. Nós somos amigos e, como a Rosa falou, a gente é parceiro. Parceiro de jornada, parceiro do heterogêneo e todos os gêneros. Não, mas é verdade. A gente é muito parceiro e, assim, cada um tem características muito individuais, assim, né? Coisas muito. eh, muito singulares, assim, então cada um é de um jeito e eu acho que é uma mistura que dá muito certo, né, uma mistura e a gente, tem muito essa questão também de ser, parceiro fora de cena, né, não só ali nas Aros, não só no Kiron com a gente, mas não, da gente ter um problema e seja um problema, às vezes é um problema pessoal, que você precisa bater papo pra falar pra desabafar, né, enfim, isso é muito incrível. E aí, a gente tem vários temas que a gente vai falar, né. Débora, muita gente desculpa nem te nem terminar de falar como é que nasceu aquilo ali pra você, né, a gente não terminou de falar. Então, a questão do Kiron, nessa jornada aí, a gente entendeu que a gente não está só como empresários, que até então quase todos acreditávamos que estávamos sozinhos nesse mundo difícil, né. Eu digo na ilha, né. Exatamente. Cada um no seu planeta. Pilhada de pelados. Lá. E aí essa sensação de acolhimento quando você entende é feio, né, que alguém tem uma dor como a sua, mas aí a gente se sentiu acolhido uns pelos outros e conseguimos achar graça de algumas desgraças. Não é isso aí, Tiagão? Isso aí, a gente tem o primeiro tema que a gente vai estar começando a discutir aqui, que é empresário não trabalha, só manda. Com certeza alguns de vocês já devem ter escutado, né? Ah, mas você não trabalha, só deve mandar os outros fazer as coisas.
que vocês já passaram por isso? Me responde. Não, eu só dou ordem o dia inteiro, assim, eu sou um belo do cacique. Eu que me dera. Isso é o que a gente gostaria de ser, né? Rose, conta como é que é. Você que é a caçula, entendeu? Eu sou a caçula e eu nem tenho funcionários, né? A gente tem só a equipe de apoio. E a Cláudia? E temos a Cláudia, né? Temos a Cláudia, é verdade, temos a Cláudia. Não esquece da Cláudia. Mas é uma equipe de apoio só. E então a gente, eu e minha sócia, a gente praticamente faz tudo. Canta, dança, papateia, interpreta. E aí, realmente, as pessoas até acham que a gente, né, pode ter disponibilidade, né, de horário, de poder fazer a qualquer momento alguma coisa, e não, né, até porque o meu tempo é bem no estágio. Eu normalmente, né, só estou aqui mais no período da noite, então para mim fica muito difícil. Eu ainda não sou essa empresária que está só indo buscar a sacolinha de dinheiro, não. Não sei se ainda, né, existe esse empresário. Eu acho que o Thiago, de todos nós, a gente, não, o Thiago, Esse cara, não, Tiana, tu só ribanda. o Thiago poderia ser um dos seres. É normal, Mas é que eu acho que o Thiago, de todos nós, assim, de nós quatro, né, é o que tem mais unidades, né? E aí, Thiago, como é que funciona isso, assim? Porque mandar em tantos lugares, né? Guarujá, Praia Grande, e aí, como é que fica? Então, eu acho que são fases da vida do empresário, né? Por exemplo, quando eu comecei com a primeira Forte em Santos, com a Stop, tu vive 24 horas o negócio. Como a Rose comentou aqui, tu cobra o escanteio, cobra para cabecear, defende, sai no contra-ataque, entendeu? Mas isso é a fase de tração. Você tem que entender que você não pode permanecer por muito tempo nessa pegada. Então, você tem que começar a se organizar, começar a colocar pessoas do teu lado, pensar na capacitação delas, entender que, você dificilmente vai encontrar pessoas formadas, prontas para estar ali. Então, assim, é necessário você investir, né, no desenvolvimento delas. E conforme isso vai acontecendo, a gente consegue ter um pouco mais de tranquilidade. Hoje faz 6 anos que eu tenho a Forte. A gente está mais ou menos aí com 16, 17 unidades, né? Baixada Santista, agora também no pro Litoral Sul, Vale do Paraíba, tem em São Paulo também. Então eu tenho uma estrutura que me possibilita estar mais tranquilo, né, de não ter que estar abrindo e fechando mais unidade, ficando sem almoçar, mas me permite que eu trabalhe mais no estratégico e tenha um pouco mais de tempo, assim, para eu investir em outras coisas, entendeu? Mas é só mandar? Não, não é só mandar, mas muita gente se engana com isso. Eu acho que você manda orçamento, manda e-mail, manda proposta, você manda isso, né? Nosso roteiro tava escrito, mas Cara, eu vou ser sincero, eu tento trabalhar muito na questão da sustentabilidade do negócio, entendeu? Eu tento fazer com que o Thiago seja o zero à esquerda no negócio, o elefante branco do negócio, entendeu? O dia que, tipo, eu tiver ali, como o Michel fala, a Bárbara fala, ali sentado na arquibancada e vendo a bola rolar tranquilamente assim, puta, eu tive êxito assim, na minha missão. que eu acho que é muito difícil pra gente, né? Porque a maioria, né, nós quatro, e pelo que a gente consegue ver, eu falo por mim mesmo, eu sou uma pessoa extremamente controladora. Eu preciso olhar o tabuleiro de cima e saber. Eu, por exemplo, do controle da praga. Entendeu? Tem Alguma coisa deixa de ter balão. tá, né? Você já tá no âmbito só administrativo. Sim, Mas você tem que dar ordem. sim. Mas não achar isso seu trabalho. Não, pra mim é muito difícil, porque eu sou uma pessoa que, assim, eu tenho. Vocês sabem, né? Eu tenho um sério problema de que eu tenho muita mania de perfeição. Eu quero que as coisas saem direito, eu quero que as coisas saem com orquestra. E aí, quando não dá, isso pra mim vai minha. Cara, eu piro. E assim, que nem a gente aprende muito né, no Kiron, que a gente fala muito, a gente debate muito sobre isso. Pra mim é muito difícil estar na arquibancada. Porque eu só consigo olhar o tabuleiro de cima e eu sou aquela pessoa, ainda falei isso essa semana na minha terapia, que eu não consigo me desvencilhar. Porque se não faz do jeito que eu acho que tem que ser, que é o jeito, né, que eu entendo como o jeito correto, não pode se dizer assim, eu tô falando, sabe aquela famosa de jogar as peças do tabuleiro, sabe, deixa que eu monto. É tipo isso, entendeu? Então, pra mim é muito difícil. Posso trazer um ponto de vista diferente para você? Com essa questão que você mesmo está trazendo, de você se considerar um cara controlador e você ter essa analogia do tabuleiro. Esse perfil, se você não se ligar, você acha que você está controlando o tabuleiro de cima.
Mas você passou a se tornar uma pedra cabulosa. Sim, 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 sim. Faz parte dele. A Débora aqui, né, tipo, mas acho que a Débora que é mãe, que é dona de casa, que é... Como é que fica pra você? Tipo, pra você, por exemplo, Eu acho que eu tô mandando, mas na verdade eu só tô recebendo ordem o dia inteiro, né? E aí essa questão de sair, a gente começou antes falando que sair do meio da bola de neve que a gente vive. O Thiago falou das fases do empreendedorismo, você pega a tração. Eu trabalho hoje num negócio familiar, que é um restaurante, né? A Tadina Liliana, que é do tradicional aqui na nossa cidade. Restaurante que aí, desde 1967, me ajudei nas menor peso. sim, é idade. Eu nasci em 67, tem 58 anos, 20, a Argentina tem 50 anos. Agora você devia. E aí, o histórico do restaurante é assim: meu avô era garçom, virou dona. Meu pai, genro, foi assumir o lugar ali do meu avô. Então, para provar para eles que ele era capaz e competente o suficiente, apesar de ser engenheiro, e o que ele ouviu do meu avô foi: você estudou, e isso aqui é um negócio para quem não estudou, porque na visão deles, então assim, a vida inteira o meu avô foi garçom, operacional, ele virou dono do restaurante e continuou só no operacional, e aí meu pai provou que aquilo podia ser gerenciável, que podia ter uma gestão, mas ainda continuou dentro da operação, porque naquela época não se confiava em ninguém, você controlava dinheiro de caixa, então, enfim. E aí veio a terceira geração, que é a herdeira. Ah, veio aqui, sei o quê? Tá no mundo a passeio. E aí, entender esse lugar ao sol ali no restaurante, vocês já ouviram esses meus relatos? Eu me via muito sem função, porque eu falava, garçom não quero ser, caixa não quero ser. Quero ser o quê? Banalhas. E aí eu falava assim, pô, eu vou trabalhar isso. E aí você vai se colocando, se moldando ali. E eu vou te falar o momento onde eu virei empresária, na dificuldade. Eu acho que é... A pandemia fez a gente ver o nosso negócio dentro de um lugar tão vulnerável que eu falei, cara, se não agora, não é nunca que eu vejo a loja, né? A gente fechou loja, a gente se viu com o restaurante fechado, a gente se viu só fazendo delivery. Eu me vi com 115 funcionários que eu tinha ativo, passando por uma operação onde a gente não precisava nem de 20, tendo que fazer milhares de coisas. Eu vi o meu pai, o empresário, que não sabia. Ele falou, meu, nunca vivi isso. Então, sei que se esses grupos que você tem, uma série de pessoas investidoras, e você vai falando com conselheiros, né? Estão falando aí no empreendedorismo mesmo, local, regional. E aí, a gente precisou ir criar estratégias novas. Então, foi a primeira vez que eu empreendi. Oficialmente, como algo que vinha pensado um pouco mais com minhas características, com a do meu irmão, que é mais jovem. E aí, eu me vi nesse lugar da atração. Eu precisava... E eu tinha entrado num lugar, eu tinha um cargo. Aí já é no Dona Liliana. Já é no Dona Liliana. Porque na cantina Liliana, eu, na verdade, e eu não agia como dona mesmo. Eu tinha um cargo ali, e eu tinha um cargo como filha do dono, o salário, e eu trabalhava ali. E aí eu entrei e falei, cara, agora a gente precisa sair desse buraco que a gente caiu. Então vamos. E eu não sabia pra onde ir. Então tu rema, aí tu tá igual o náufrago, meu irmão. Tá remando, não sabe pra onde. Só até o Wilson tinha. Até umas bordas, tu fala, que tanto fazer daquele, cara? E aí foi quando você se vê fazendo tudo. Você se vê tomando ordem de todos os lados. E assim, quem manda na gente é o cliente. Ah, ele tem essa razão, não falei isso. É diferente. Né? A gente tem que ser dono do nosso negócio, é ordem deles. Mas assim, vem muito essa questão. Então eu passei da herdeira dondoca, que tinha um cargo na empresa, mas pra menina que tinha, menina, pra você que tava lá montando um novo projeto. Então a gente montou um empório, esse empório você fica ali, passei, não necessariamente atender o caixa, mas você atende, porque você tem que estar numa relação com o cliente, aí monta evento, você vai no evento, você carrega a caixa, você chega, você entra no lugar onde o teu garçom entra, servir as pessoas, já virei garçom em evento. Gente, ela faz mesmo, viu? Porque eu já vi ela carretando em caixa aqui, ó. Mulher, porreta. Eu falo depois, tá? Tem alguma, assim, das pessoas acharem, se você é proprietária de uma cantina, obrigatoriamente você tem que saber cozinhar? Não, dois. Já! Você cozinha? Não, nunca trabalhei em operação, mas é o que casa, você pode aproveitar fazendo massa, você sabe cozinhar, eu cozinho, o básico, né? E aí é muito louco isso. Todo mundo também associa, todo mundo quer que você seja empresário, mas no fundo te colocam
na função do operário. A minha casa não pode ter lâmpada. Nada, gente. Aí você faz esse estranho aqui, tô olhando o motor, né? Vem aqui dar uma olhada, vê se tá tudo bem. Dá uma olhadinha, tá? Tem um cubinho aqui. Não, você sabe que esses dias a gente tava lá em casa, né, fazendo o fórum que é uma atividade dentro do Kiro. E eu não lembro por que a gente tava comentando, não sei se você lembra disso. E alguém virou pra você e falou assim, passou um negócio e, nossa, achei que era um bicho. Ah, mas aqui não pode. Aqui na sua casa vai ter barata, lata. Né? É tipo você tem que saber cozinhar. Se você não sabe cozinhar, Vem que era, sabe, o chá abrindo a massa artesanal. Não. Desculpa desapontá-los, né? E Rose, peraí, tu tem um podcast. Posso ir lá na tua sala de armar? Opa! Quem? Pô, tu te chama Cláudia, deve falar assim, é ONG, né? É ONG. As pessoas misturam mesmo, né? Nem fala, normalmente o médico, né? Quando tá em algum horário lá do médico, sempre fala assim, Carlos, ai, tem uma dor aqui, você não montou essa sala bonita, tu não é rica? E na sócia? Aquela milionária que nem apareceu pra ganhar PS, a herdeira. Cadê essa sócia? Queria pagar minha gramar. É aí, Bi. Ô, Ti, e, por exemplo, eu acho que você e a gente tá falando da história de quem manda, e eu e a Débora, a gente tem uma história muito próxima, que a gente vem de negócio familiar, né? E isso é muito, assim, isso é muito ruim, né? Porque parece que a gente tá sempre, a gente tá ali porque ganhou. De bem, você chegou como lá? Você chegou como? Eu nasceu. Eu nasci, as suas opiniões estão. Através da cegonha. Padroeiro, uma baratinha ele trouxe. A sério, tem o tempo. Voadora. É que na verdade você foi fazer universidade, E que os médicos olharam pra gente fez meu curso, né? Que é rastreação, de novo. Não, mas eu acho assim, tem muito essa questão de que parece que a gente tá sempre devendo pro mundo, né? Essa história quando a gente fala sobre quem manda, não sei o quê, e parece que a gente só tá ali pra mandar. A gente ganhou aquilo, foi um presente que veio no. A gente fez uma compra, né? Não vou fazer mercado. um recebido da recebido. Foi recebido e a gente tá ali recebeu o negócio. E que bonito. A gente abriu, bacana, vamos usar. E todo mundo. E não é isso. Então, tem muito essa questão. E diferente de vocês, que começaram o negócio de vocês, né? Então, é outro viés, é outra coisa. Mas, e é muito complicado, assim, porque a gente acaba parecendo que, como a gente ganhou aquilo, a gente manda menos também, né? Então, talvez a gente até também se sinta nessa posição, né? Porque é como se eu tivesse aquela indo uma ideia assim mesmo. Então é isso. Você não construiu, né? Você meio que ganhou. A posição ela é privilegiada. A gente não pode negar. Eu falei isso Hoje. Então, assim, diferente, o Tiagão, ele construiu a empresa dele do zero. A Rose teve uma vida acadêmica, né, aí de professora, teve uma jornada no funcionalismo público. E, cara, se você parar pra pensar, ela tava numa fase só de pensar em se aposentar e ela foi lá e, meteu as caras. E eu, assim, invejá-lo. E aí a gente, escolheu o caminho mais fácil. Mas não é, isso realmente é uma escolha. Sim, E ela não é a mais fácil. É privilegiado você super. começar a empreender numa empresa que já tá ali nos Piada, né? Mas assim, qual é o teu nível de responsabilidade quando tu assumis? Né? É a história da atração ali. Eu no começo não precisava ter atração. E que Mas eu quando fui pra empresa do meu pai fazia de tudo, comecei lavando prato. Gente, desculpa. Também tem situações, se precisar, eu sei lavar. Mas tem coisa que você não precisamos provar nada pra ninguém nesse nível. eu posso te falar uma coisa? Eu, por exemplo, eu nunca deditei. Mas a mãe já fez isso? Não. E a empresa é dela. Mas eu já fez, entendeu? Então é esse, mas assim, o que eu quero dizer, mas não existe mal. Não existe. Agora, por exemplo, você, Rose. A Rose, eu acho muito legal, porque você é uma mulher empreendedora, se você parar pra pensar. Você podia ter muito sentado na sua calmaria. O Ti, por exemplo, é um cara que foi lá e, né, deu os 2 chutes na porta e falou, Bela, essa. Se aposentar. E o Tchau arranjou problema. Então, o Tchau tem o problema, eu sou aposentado. No Brasil, é o grande problema de se aposentar, que aposentadoria. E o Ti tem também essa questão, né, Ti? Porque você poderia, né, você é um cara que tem super conhecimento, você poderia, por exemplo, ter. Deixa eu saber, você gostaria de ficar? Fazia, né? Porque sabe o quê? Você começou fazendo a vistoria você mesmo, não funcionado. Então tá bem, Thiago. Qual é a história? Então, eu queria fazer algumas perguntas primeiro, tá? Tá. Você falou da questão de quando a gente tá num bar e a gente tá nadando, nadando, nadando e não sai do lugar, né? Quando a gente fala isso, geralmente a gente fala que a gente imagina que tem uma situação só, que a gente tá nadando buscando terra firme.
Só que em alguns momentos a gente nada para não morrer afogado, Opa, primeiramente, para depois sim aí achar uma terra. buscar um porto seguro, né. Sobre a questão de vocês que já vêm do negócio de família, e eu e a Rose que a gente começou, do zero, vocês também começaram do zero, eu penso dessa forma, e são pressões diferentes, né, que cada um tem que lidar, e eu acredito que a de vocês é até maior, porque, por exemplo, vocês estão entrando num negócio que ele já vem tendo sucesso, só que os tempos mudam, e o que você fez lá atrás, hoje talvez já não tenha o mesmo resultado. Entendeu? E para que eu conseguir, inserir isso na realidade da empresa, é muito difícil, porque provavelmente os antecessores vão falar o quê? "Meu, eu já fiz isso aqui ter sucesso, e eu sei a fórmula do bolo e você quer trazer algo novo, né, quer trazer o bolo sem farinha, inventar a roda", entendeu? Então, tipo assim, eu acho que a dificuldade de vocês é até maior. Você mesmo aí, pelo que eu entendi, quando você é acionado ali como empresário do negócio, é na fase mais difícil, que ali o teu pai mesmo não sabe, que era o cara experiente, não Nunca tinha vivido aquelas não tinha vivido aquilo, né. Tava igual você então, né, você estava no mesmo de você. Bom, mas é isso que faz a gente desenvolver, na verdade, né, o desafio que faz a gente crescer é por, né. É o ditado que às vezes a gente acha que é uma bobagem, né, mas mar bom nunca fez bom marinheiro. E é verdade, você só vai aprender a sair de uma situação difícil se você vivenciar ela, porque ser engenheiro de obra feita é fácil, né. Então eu falo, a dificuldade me levou para um lugar de uma forma dolorida, tá, mas me trouxe para um lugar onde eu me sinto segura e confiante, mesmo com dificuldade e adversidade. Eu hoje me sinto com mais propriedade de algumas coisas, Você se sente mais dona do negócio. muito mais. Esse é outro problema, hein. Necessário, Danilo, tem tudo sob controle? Nossa, essa a pandemia provou isso. Eu tenho, na verdade, eu tenho controle. Eu tenho o controle diário do medicamento que eu preciso tomar. Tipo, hoje, agora é o da ansiedade, o outro é do. Cara, não tem controle, gente. Imagina, essa história de falar que a gente tem controle, de que a gente tá, né? Não Que o dia é tranquilo, você é doido, você negócio que é o dia da sua. tem. Essa semana, por exemplo, pra mim foi uma semana. Eu até falei isso hoje nos stories, nos meus stories do Instagram, que foi uma semana extremamente pesada, foi uma semana extremamente louca, assim, e a gente não tem controle, né? E a gente lida, né, com mão de obra. E isso é muito complicado, porque e o meu caso, que, por exemplo, é uma mão de obra extremamente específica, né? Por exemplo, o da Débora também é uma específica, o do Thiago também é específico, mas o da Débora ainda consegue ser mais maleável, né? Porque assim, você tem turnos, você trabalha, né, com pessoas de turno, não sei o quê. Agora eu e o Thiago não. O nosso é das 8 às 18, né? Então, assim, faltou um funcionário, faltou não sei o quê, ferrou. E então, essa história de falar que tem controle, a gente não tem controle de nada. E não ter controle, pra mim, como eu falei, é um grande problema. É um grande problema. E desdobrar, né, para tudo isso, acho que é essa loucura de falar que não, empresário, você é dono do negócio, vai se quer, acorda a hora que você quer, não existe, não Gostaríamos, né? existe, né. E hoje a gente vê donos de grandes empresas que saíram, né, de trás, do escritório, da mesinha, tudo, e estão hoje também na internet, no Instagram, promovendo a empresa, fazendo propaganda. Antes a gente nem sabia quem era o dono, né, a gente nem sabia quem era o dono. Você vê a vida que essas pessoas têm, né, eles têm dinheiro, têm possibilidades, a gente tem flexibilidade, por exemplo, eu às vezes tenho algumas coisas com as minhas filhas e eu falo: "Não vou hoje pela manhã", mas a consequência disso vem. Porque você junta o seu. Porque o meu trabalho, ele não tem um horário para acabar, o nosso não tem, entendeu. Então no dia seguinte, tem coisas a resolver, né. E isso o meu irmão me falou lá atrás, né, quando eu virei mãe, porque eu não tinha horário para ir embora, eu não e estava tudo ótimo, eu não reparava. E aí ele falou: "Pô, esquece, o dia de amanhã vai continuar lá te esperando", entendeu. Então, determine na hora do teu dia que tem que parar. Eu não consigo fazer isso. O funcionário é mais fácil. Deu. Ele tem horário, sai caminhar e na boa, fulano. E por que que a fatia do bolo vai ser maior no final do mês, se sobrar? Se sobrar. Se sobrar bolo, ela vai ser maior. Por quê? Porque a gente já tem mais riscos e mais responsabilidades, entendeu? Porém, tem isso, a gente não dorme e desliga tudo, é aquela coisa, amanhã tem conta, e se não tiver o dinheiro, a gente vai ter que fazer, e se eu não o orçamento do cliente, meu Deus, eu preciso. Pensando, Eu penso. vai dormir pensando?
Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Aqui, eu preciso treinar. Alguma vez vocês já se pegaram num dia completamente doido, assim? Por que eu tô perguntando isso? Porque eu já fui atender um cliente, eu tinha feito um serviço com um cliente, esse serviço tinha um problema da própria estrutura, estava tudo certo, o funcionário finalizou, deu tudo certo, graças a Deus, o problema não foi nosso, mas apareceu um problema da madrugada estrutural do cliente. E eu fui na casa do prédio, dia 30 de dezembro, às 11h30 da noite. Eu tava com amigos em casa, a gente tava fazendo um queijos e vinhos lá em casa. Eu ali, todo mundo, falei, gente, eu fiquei acho que das 11h30 da noite até as 2 horas da manhã resolvendo o problema do cliente. Contigo já aconteceu isso, de você ter que fazer uma vistoria ou ter que resolver um negócio, tipo, sei lá, num 25 de dezembro, num Dia das Mães, sei lá, num dia de Nada chega às noites. eu não tô você da manhã na oferecer de cada já sou por 6. Comigo não acontece dessa forma, tá? Porque, por exemplo, a vistoria que a gente faz lá, ou a vistoria para transferência, que é uma de regularização, quando você compra o carro, faça pro teu nome, tá? Então, disso aí, se o Detran não estiver aberto, não tem nem por que você querer fazer a vistoria, porque tu tem que passar no Detran para finalizar o processo. Entendeu? Então, assim, eu sou o meio do processo, correto? Vamos pensar de outra forma, eu tenho a vistoria cautelar, que é aquela vistoria para você saber como tá o carro antes de comprar. Quem que compra o carro? 11h30 da noite do último dia do ano. O que pode acontecer, por exemplo, tem um grande parceiro, que é lojista ou uma concessionária, que o cara tem um baita movimento comigo. Thiago, eu tô fazendo um negócio aqui, tá vindo um cliente de Peruíbe, de São Paulo, fechar negócio comigo no domingo. Cara, preciso que tu me atenda. Meu, eu não vou te... Já aconteceu, tá? Lá mais no começo. Não vou tirar ninguém de casa, aí eu vou lá, pego o material, rulo e fiz a vistoria. Já aconteceu comigo, entendeu? Mas hoje dificilmente acontece. Já o pessoal tem respeitado assim bastante o horário que a gente trabalha. Eu não vou falar do meu. Débora, que você, com o teu negócio, você também existe muito com datas intensas. Esse é o contrafluxo, né? Então, assim, enquanto todo mundo está descansando, a gente trabalha mais. Sábado e domingo. Que datas, né? Datas, o melhor é horário, né? Datas, os índios, né? Então, a gente, alguns luxos que a gente escolheu se dar. 24 até as 4 da tarde, o restaurante está aberto, até as 6 tem funcionamento, que eu faço encomenda de ceias pelo Dona Iana hoje. E dia 25 fechado. E aí 31 de dezembro, mesma coisa, até as 4, até as 6 estão lá entregando as ceias e tal, e dia 1º fechado. Dia 1º é um dia que a gente não consegue achar nada aberto. O marido ganharia muito dinheiro e se eu abrisse até 2 dias, que abre. Ora, eles abriam no 24, deu a maior, o dia 1º. Eu adoro saber que eu adoro pedir pizza dia 25 de dezembro, muito mais é fácil que levar. Não, isso é repetir, mas até o 25, sempre come 26, 27, 28, 29, tem. Não, eu sei, mas é que eu digo assim, por exemplo, dia 25 de dezembro, que você tá lá fazendo uma coisa, mas é peru, bacalhau, arroz, gosto de... Isso é gostoso, tem para comer, e a cozinha toda, mas, assim, esse é o luxo que a gente se deu, então, assim, às vezes a gente, acaba trazendo muito dinheiro, daria para tirar ali um belo do... Até que não tem ninguém aberto, né? Tem gente que saca almoçando pra jantar em Natal, já. Querido, gente, 4 até as 4 da tarde, tem gente nela, Mas não deixa... aceite. O cara quer reservar, quer fazer em casa. Não, Mas que lembrando, dezembro, eu mesmo, ano passado, muita gente bateu no restaurante de frente à praia. Não, mas e tem gente que não faz questão do de frente à praia. Então, só de saber que teve um lugar, ou come até 11 da noite e depois vai até a praia, Eu já legi. a gente recebe muita ligação. Tem uma churrascaria famosa aqui em Santos que eles fazem o Réveillon, né, lá. São vários restaurantes que fazem, até restaurantes menores. Ninguém mais quer. Os clubes. Usei a Efra. Por que que a gente não faz? Porque, cara, o meu colaborador ali, ele já é um cara de um trabalho sofrido. Porque, assim, eu falo, hoje, a gente tem, estávamos falando, né? Eu tenho essa liberdade. Eu não vou domingo. Eu vou, se necessário, se evento, se maior, alguma coisa assim. O meu irmão é intervado. Com o meu irmão, ele cumpre um operacional, como ele faz parte de compras e ele faz todo o trabalho, principalmente com a equipe de cozinha ali. Então, assim, é muito a equipe dele aquilo ali. Eu falo que eu dou os problemas e ele que resolve. Então, ele faltou alguém, falhou alguém, ou o movimento tá, tipo, ele entra ali na operação. Eu já me... Então,
E ele adora esse lugar, tá? Ele realmente, não que ele ame estar domingo ali, mas ele gosta. Ele é um cara que gosta e faz aquilo muito bem feito. E eu não mais. Mas, Dia dos Namorados, eu vou ao restaurante. Esse é o meu, que assim, a gente junta, faz a decoração, pensa na estratégia, pensa na temática do marketing. Salva Rose, né? Que não comprou os. Aí eu faço assim, as bênçãozinhas, teus sabores. Aí, Dia das Mães, na hora do almoço, estamos todos lá, meio com a minha mãe e minha avó, né? Que as duas ficam em casa. E elas vão. Dia dos Pais, eu não fico com meu marido. Elas vão. Jamais, porque é tão cheio, olha. É um dia que é tenso pra gente. A gente teve um ano, o primeiro ano da pós-pandemia, onde tudo abriu. Não foi o do delivery, foi tudo bem. O primeiro ano que a gente teve o salão aberto, com a capacidade reduzida. Então, assim, a gente tinha menos gente sentada do que o normal. Muita gente querendo ir ao restaurante, porém com medo. Então, começou. Aquelas pessoas sentadas com a máscara feliz abertas. As na fila, com a máscara na cara, com medo, esperando um mó tempão que quem sentava não levantava. E o delivery assim, ó. E o iFood socando um pedido atrás do outro. E aí, Você não ligasse tu da vida. não, porque não tinha mais, a gente não conseguia nem mais saber o que pedido entrava. A gente encerrou, a gente desligou o iFood meio-dia e meia. Ah, Ó, depois de, não tinha nem 2 horas dele aberto. Porque começou a ter ligação e a ligação era só reclamação. Porque tinha gente que tinha encomendado e era reclamação de pedido que estava demorando um pouco. Quando eu cheguei na cozinha, eu falei, Leandro, estou perguntando, isso já devia ser um e pouco que começaram as reclamações. E a gente já tinha desligado o iFood, a gente já tinha percebido que que a demanda tava muito alta. tinha percebido. Vai dar. Quando eu virei, eu falei, não, estão pedindo tal pedido. E aí ele puxou aqui as comandas, que eram muitas penduradas, e não achou. Aí ele pegou um bolo debaixo aqui, ó, da banqueta. O bolo era assim, ó. Aí eu falei, Leandro, onde tá esses pedidos? Ele falou, cara, isso é só o que tá na minha mão. E ele puxou um outro, daqui de cima, assim, ó. A gente teve 100 pedidos devolvidos. E isso super. O iFood cancelava porque a gente estourava o limite máximo de tempo para entregar. Porque a gente não conseguia produzir. Isso trabalhando com a equipe da noite, vindo no dia já. Então eu tinha equipe dobrada dentro da cozinha. Eu devia ter uns 10 motoboys na rua. Se eu não tinha mais, chamando o aplicativo junto, além dos meus. Gente no restaurante, mas foi um caos. Eu passei mais de 30 dias fazendo recall dos pedidos que voltaram, as pessoas que reclamaram, porque foi caos. Eu deixei gente sem almoço, foi uma situação. E foi aquele dia pós-guerra. Eram corpos no chão, me tiraram comidas. Porque assim, era batata frita para todo lado, era arroz para todo lado, era prato devolvido. E a minha equipe chorando. Assim, todos nós. Porque era muito nervoso. E a gente sabia que o trabalho não tinha sido entregue da forma. Teve cliente que veio na porta do restaurante e começou a xingar. Então assim, opa, porque eles achavam que a gente estava fazendo de palhaçada. Eu acho muito difícil naqueles dias de operações. O teu lixo de trabalho é muita responsabilidade. Por isso trabalhar em si, é muita. Mas eu posso te falar. A minha também, né? A minha é muito. Se você não vai lá na minha casa, joga um remédio, veneno, Tem mais gente na farmácia. veneno. Você vai lá e joga um veneno e me dá uma reação alérgica desse veneno. E não é só isso, não. Não é só isso, não. Eu não botaria na caceira, é matar a Janja. Se eu mancho uma porta, se eu mancho um piso, às vezes a pessoa tem mó pouca, tem mó amor assim, pode quebrar, manchar um tapete, então a gente tem o maior cuidado. Só que Acontece. acontece muito, muito. Não acontece, Deus me livre, tira o jeito não acontece não, mas acontece do tipo assim, a gente tem que tomar muito cuidado. E a gente, sabe o que eu ia perguntar? Tudo humano. Até pra falar uma coisa, até te perguntar. Vocês fecharam a Forte ou vocês funcionaram na pandemia? Ah, não, o Detran ele desligou todos os credenciados. Despachante, vistoria, autoescola, emplacadora. A gente não tinha sistema, não dava para trabalhar. E aí? Desculpa. Bolsonaro, auxílio governo. Sério. A gente funcionou como item de necessidade, graças a Deus. O delivery funcionou e ele teve um aumento significativo, mas ele tinha 4 lojas em shopping que ficaram fechadas. Isso foi. E os shoppings cobraram aluguel, não todos, né? Um grupo específico aqui da cidade. E Um cobrou ou não cobrou?
a gente tinha 2 nesse mesmo grupo, onde é um shopping pequeno, né, com gestão própria, e aí a loja, a unidade era nossa. E o da cidade da Praia Grande teve alguns abatimentos, foi o shopping mais generoso, sim, nesse sentido, mas a conta não fechou, gente. Foram 9 meses fechados, oficialmente 9 meses 100% fechado. E toda a medida do governo que foi usada, eu não sei se para você foi igual, a gente tinha que dobrar o tempo depois. Então eu afastei eles por 9 meses, mantive 18. E os shoppings não voltaram a funcionar igual os 9 meses seguintes, né? Você teve desconto, abatimento de aluguel? Uma vez, né? Ah, tive. 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 Eu nunca tinha pago um aluguel atrasado. Eu tava só com o Santos nessa época, né? Foi logo a minha forte. A minha forte em setembro de 2019 e a pandemia foi em março de 2020. Em março de 2020, isso aí. E eu atrasei o primeiro aluguel e eu não sabia o que fazer, o que eu ia falar pro cara. Aí o cara me ligou. E o cara, tipo assim, o cara ficou meu parceiro, pô. Ele faleceu já, né? Aí ele falou: "Ei, Tiano, o que tá acontecendo? Tu não é de atrasar aluguel, pô? Já tem uns dias aí, a pandemia te pegou também." Eu falei: "Pô, tô passando uma situação." Parceiro, relaxa. Deixa passar aí que depois a gente se embola e vamos ver o que a gente faz. Ou me paga o aluguel com um pedaço do que ficar. E a gente se acercou desse jeito. O meu dono, o dono do meu imóvel pensou muito legal. E aí a gente chega naquilo. E aí, empresário tanto do planejado? Não, não tem. Mas, ó, o que você tava falando ali, né, que te incomoda é a sensação de não estar no controle, né? Mas é assim, algumas coisas tem como ter controle e a gente tem que ter controle. Mas a ideia de que tem que se ter controle absoluto, meu, é o que mata. Total. Entendeu? Porque assim, meu, não tem como ter controle absoluto de tudo, entendeu? E eu acho que pra tu conseguir ter um pouco de paz, né? Até vocês estão querendo agora falar aí, tipo, pô, vai dormir pensando nas coisas. Ô, vou te falar a verdade, ó, juntar todas as unidades, eu começo o mês tendo que buscar mais ou menos quase 1 milhão pra pagar Vai no Big Brother, despesa. Meu, eu não perco uma noite de sono. Não perco. Pode ficar berrado numa unidade, não tem. Ó, fica Ali penso. Ali penso. Nem Conheço, você toma mentiras no terra dólar, só, mano. Mas eu digo assim, aí, mas o que tu faz? Meu, no dia certo eu vou pensar nisso. Aí eu vou quebrar minha cabeça, vou tentar encontrar uma solução. por dia. Deixa eu lhe contar a solução. Não tem solução. O Thiago aterrou dos psicólogos, então, gente. O Thiago aterrou dos psicólogos, porque Eu falo assim, eu durmo sempre preocupada, claro, porque eu tenho algumas outras questões, enfim. Mas, de fato, as coisas aparecem quando você tá trabalhando. Porque você sabe, a gente tem biologicamente, pela coisa a hora que acorda, eu tenho lá o quinto dia útil, o dia 20. Biologicamente, eu sei o que eu preciso, onde você pode gastar, até onde eu posso ir, mas ainda assim não é controlado. Então, assim, eu sei o quanto eu acordo devendo todo dia. Ah, você abre a porta, bom dia, eu preciso entrar tanto. E vamos falar rapidinho que a gente tem uma Gisele, né, pra na vida da gente, né? Também. Essa daí, Uma X, Santa Chidema. ai, é a nossa consultora, que é Gêmeas, é a mesma. E então, assim, dá pra entender, mas sempre tem um negocinho no meio do caminho que muda e o restaurante não é uma coisa, eu tenho como saber as temporadas que são boas, melhores, piores, mas assim, quantas pessoas vão entrar por dia e qual é o ticket médio que elas vão fazer, e aí é que vem sendo a minha luta dentro do restaurante. Com o Empório hoje, como eu presto esse serviço para fora, é mais fácil. Eu vendi um evento, ele é tanto, eu consigo mensurar muito melhor, entendeu? Dessa dinâmica. Então, é um negócio que eu fui atrás até pela mudança do comportamento. Você fala de como o tempo vai mudando, né? Então, as pessoas hoje querem fazer muito mais aniversário do que se fazia antes e comemorava. E querem a praticidade hoje, que ninguém quer ficar cozinhando o tempo todo. Então, eu entendi um buraco do nicho. Por exemplo, assim, o catering com a bagagem que eu tinha do restaurante. Então, assim, eu fui rapidamente aceita ali. E aí, eu sei, hoje que eu falo, pô, e aí quando... eu vendo eu vendo evento pequeno, adoro. Porque o ticket médio às vezes é até mais alto. Mas você trabalha de período de 3 mil, 3 mil, 3 mil, ou às vezes 1.500. Eu sei que quando eu vendo um grande já entrou às vezes 12, 20. Então eu consigo falar, opa, já atingi o meu ponto de equilíbrio. Hoje está muito comum, né? Todo mundo tem um negócio, Sunday faz, né? No último dia do mês, um café da manhã. A gente também está de voar, né? Nem para que movimenta muito de mesmo. Sim, né? Então, cair do buraco certo. Isso, assim, naquele na noite das vezes tem também ser modinha, né? De eu preciso entrar ali. Ainda assim, Porque o meu eu preciso encontrar. Eu trabalho com tendência, né?
O seu é mais prático. O cara precisa fazer vistoria. Bora ver de carro, galera. Vamos dar os amigos a vender. Não, mas eu também tô quebrando cabeça pra encontrar novos nichos, entendeu? Pra Pode- poder explorar. Ticket, né? Mas é o que eu falo. A galera que tá ali com a barriga no balcão full time, ela não vai ter cabeça pra pensar o que a gente faz. E aí que a gente entra nessa questão de ser do gestor, né? E aí que você fala sobre essa questão de estar na arquibancada tentando, né, ver como é que o jogo fica. Se você. Sem você. Eu uma vez dei uma palestra no BNI, para quem não conhece, BNI é um grupo de networking, e a gente, quem é membro, tem 7 minutos, 5 minutos, tudo depende da quantidade. E o VNI é patrocinador master do nosso programa, igual a Zaras, né? Isso. Eu show, fica a dica. E eu falei uma vez, até depois um amigo meu, o Michel, ele fez um stories falando sobre isso, assim, eu achei mó bonitinho. Porque eu falei, a empresa Caminho, eu acho que pra nós todos, Me chama ficção? o Michel, eu falei pra ele, eu falei nessa palestra, eu falei, a empresa pra mim ele é um filho. Acho que eu falei até isso na minha apresentação do Coer. Eu acordo pensando, se tá com a saúde boa, eu fico muito feliz. Se a saúde tá ruim, eu fico triste. Se tá em conflito, eu fico pensando como é que eu vou resolver esse conflito com as pessoas que estão ali dentro. Então, assim, acho que a gente tem essa. Eu não sou pai, né? Mas eu acho que a gente tem esse sentimento de paternidade, né? Ou de maternidade na nossa empresa, né? Para que tudo dê certo, né? Eu não olho assim mais, tu acredita? Mas, Eu oro muito mais hoje. Eu entendo que as empresas, elas são formadas por pessoas. Então, o meu foco total hoje tá nelas. Tá. Entendeu? Eu não consigo olhar como, tipo, um bebezinho e tal. Já olhei dessa forma. É que você é o terror dos terapeutas, né? Dos psicólogos, né, gente? O Thiago, ele conselha, ó, gente, ó, eu vou chegar nesse nível, já tá no nível, gente, que a gente. Como sou CLT e já funciono assim, porque eu vou dormir, mesmo trabalhando em lugares que não são meus, eu sempre levei para minha casa o problema. Eu sempre fui muito parceira da minha chefia, de não, eu vou tentar ajudar, não, deixa que eu chego primeiro, deixa que eu saio. Você é muito Caxias, né? Sempre muito Caxias. Então, agora eu não durmo também. Eu não durmo. É que eu tenho uma sócia que, ô, calma lá, que a empresária há muito tempo, tem empresa há muitos anos, já passou com outra coisa, e às vezes ela fala: "Ih, vai dar tudo certo, calma, é assim mesmo, o jogo é esse", e que me dá essa acalmada, porque sabe, eu não durmo. É que é um grande encontro de vocês duas, a razão do coração, né? É, nós, Acho que eu queria parecer de uma relação, né? nós somos bem diferentes ao mesmo tempo, né? Thiago Isa falou do ponto, né? Das pessoas, né? Vamos aqui, mais um senso comum da nossa ironia. Ai, funcionário nenhum presta. Eles são funcionários. Eles não têm a obrigação de pensar como a gente. É nossa obrigação orientar. Posso te falar de uma coisa? A Gisele, que é né, a nossa consultora financeira, que também vai estar aqui com a gente, uma vez ela me explicou uma coisa que é muito legal. Ela me deu um vídeo que fala sobre isso. Que a gente tem que trocar, porque funcionário funciona. Sim. Não sei se você já viu o filme do Charlie Chaplin, né? Ela passou uma vez pra você. Tem que os modernos. Que funcionário funciona. Então, colaborador. Sim. Tá. Colaborador. É que eu também acho uma palavra tão. Ai, colaborador é pra ser todo. Agora tem um monte de palavra, desculpa. Então tá bom. Nada. Então, bom, pode ser colaborador, eu chamo de minha equipe. Porque assim, você fala bastante eu falo muito minha equipe, porque eu sou parte dela, né? Porque eu não gosto dessa coisa do vitimismo, Tá. né? Mas eu concordo com o que vocês falaram, não é isso? Então, quando a gente pensa ali na equipe, é meu dever orientá-los. E então, não reclamar deles, porque quem reclama, plana 2 vezes. Então, a gente vai clamar 2 vezes pelo problema. E aí, a gente se põe nessa situação de tudo só funciona se eu estiver aqui. Então, o que o Thiago falou, nem é exatamente como eu faço, mas me abriu os olhos. Porque a atenção tem que ser muito voltada neles. Não era fazer uma empresa Google, que o cara sente e tenha um sofá feliz. Porque ele também precisa funcionar. Meu sonho. Ele precisa entrar, bater o cartão, fazer com que tudo funcione lá dentro da maneira correta. Só que, e aí também a gente não precisa se escravizar. Nem escravizar eles, nem a nós. Ah, você é o exemplo, você tem que fazer igual. Não, é orientação.
Então vem aí muito do que a gente tem aprendido na nossa jornada, né? Quais são as etapas desses trabalhos? Eu tenho as minhas, você tem as suas, nós prestamos contas uns para os outros. A gente tem que se justificar para eles, assim como eles para nós. Porque afinal de contas, o óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito e a autonomia precisa ser dada Sim. para poder ser cobrada, né? Então, é isso. Acho que a gente tem muito mais para falar nos próximos programas. Tem até um termo que eles usaram outro dia, que é a história do bandurai. Alguém já ouviu? Vocês sabem o que é? Michel Salsa. Eu fui pesquisar o que era. É como se fosse modelar, na verdade, né? Banho lá. Você sabe por quê? Não, é pós um psicólogo. Ah, E é o modelo que você usa de analisar como o outro trabalha. Então, dar exemplo faz sentido, mas é orientar, dar o exemplo, mostrar alguns dos princípios do porquê. Enfim, Você sabe que vai sobre, só pra gente finalizar esse assunto, eu tenho, apesar de eu falar que eu encaro muito, né, a jornada como um tabuleiro de xadrez que é preciso, mas eu tenho melhorado muito nesse sentido do, assim, eu já não passei o que eu quero que faça, então eu tenho que ter deixado eles mais à vontade, sabe? Assim, hoje, nem filho, sim, a gente tem que deixar voar, né? É que nem filho, né? Tem uma hora que a gente tem que deixar ir. meu rosto, não. Até porque o erro faz parte, a gente também erra. Sim. Né? Empresário erra? Imagina. Do Danilo, como é que é? Você só é boa? Na verdade, é sério, gente, eu tenho uma teoria maravilhosa na voz seguinte, olha pra ele e fala assim, eu só errei uma vez, quando eu achei que eu tava errado, isso foi do Chaves, tá, gente? Quem é mais pálida sabe do que eu tô falando. É mentira, mas pior é que mentira não, porque na filha da minha amiga, a Simone, beijo, Simone, ela tem 7 anos, ela é apaixonada pelo Chaves, fiquei chocado, sou você sempre. Era uma raridade. Pois é. Mas é isso. questão do erro, assim, eu acho que enxerga bastante, né? Mas eu trago outra visão também, que às vezes a gente fala como se o erro ele te colocasse distante do acerto, mas é a construção, entendeu? Tu vai acertar errando bastante, tentando, experimentando, então o erro é o caminho do acerto, né? Acho que o erro faz parte, né? Da construção, né? Eu acho que a gente tem que aprender a errar, né? A gente tem que aceitar, acelerar o nosso principalmente, né? Porque Mas tem um monte de coisa, tem que aceitar, tu é rico, quando você é dono do negócio, você convida alguém para almoçar alguma coisa, tu paga, tu é rico, tu empresa é rico. ó, Rico de boleto, rico de planilha. não, mas olha, eu vou falar uma coisa, a gente tá falando aqui, parece que, né? Na verdade, nossa ideia do podcast era até parecer um muro de lamentação, mas a gente tá, né, se adequando. Mas hoje eu vi uma coisa muito legal, que a gente tem que tentar que ver o copo mais cheio e mais vazio. Eu tô falando isso até pra mim mesma. E a gente tem que evitar reclamar mais, reclamar menos e agradecer mais, sabe? E isso, eu acho que isso é um exercício diário, principalmente pra gente que tá nessa jornada, que tá, porque a primeira coisa que a gente tá querendo sair de caramba, ai, nossa, hoje tem que. A minha mãe fala muito isso. Quando dia de pagamento, às vezes eu falo, ai, meu Deus, é o dia de pagamento, minha mãe fala, agradece que tem. Você tem que pagar, né? Tipo, você tem que pagar. Porque você tem uma equipe pra pagar, se você não tivesse. É isso mesmo. Bom, galerinha, prazer esse primeiro programa com vocês aí, Débora, Danilo, Rose Augusto e toda a nossa equipe de produção. Para você que acompanhou a gente até aqui, eu encerro a minha corte aqui com uma mensagem, até pegando o gancho do meu amigo Danilo. Seja grato, porque quem não é grato no pouco não está preparado para ter o muito. E fica com vocês a palavra aí. Débora? Eu só agradeço aí a oportunidade de estar aqui junto, espero que vocês tenham gostado. E se quiserem saber de alguma coisa ou fazer alguma pergunta ou participar com a gente, estamos aqui. Estamos aqui! Bom, gente, primeiro um prazer, né? Porque é um programa que está sendo gravado aqui no estúdio, é um grande apoio, né? Que eu já estou recebendo de todos vocês. Então, isso daí também é muito bom. São pessoas que eu estou começando a minha jornada agora, então encontrar vocês, né, tá me ajudando muito. E eu acho que isso daqui vai ajudar muita gente. A gente tem mais convidados, a gente tem mais empresários que vão estar aqui nesse sofá. Nós vamos ter especialistas em alguns assuntos que nós vamos trazer para poder cada vez levar mais mensagem, cada vez poder ajudar um pouquinho mais, né, todo mundo nesse mundo maluco empresarial. Gratidão. E eu termino a minha parte aqui, minha participação aqui, agradecendo vocês, estão demais.
Eu sou muito apaixonado por essa galera, eles sabem disso, por todos. A gente tem uma equipe, né, um grupo, eu vou falar, uma turma muito incrível e vocês fazem parte. Eu sou e assim, tá sendo muito incrível essa nova jornada com vocês, né, que aqui também é uma jornada nova. E eu também encerro com minha participação agradecendo muito a Deus, que nem o Thiago falou, a gente tem que agradecer muito por aquilo que a gente tem, por tudo que a gente é, e é isso, assim. E agora, Débora, finaliza como é que é? Juntos. Ai, pô, esqueci, Gente, falei, gente, a gente vai colar aqui, ó, que a nossa produtora Laís, ela, a nossa diretora, juntos a gente vai mostrar. Faz todo o roteiro, mas quem se. A ironia se é empreender. bem-vindo, ironia. Valeu, gente. Bem-vindos ao Quiroria. Vamos, não. Musculação